Olá, gente. Boa tarde. Passando aqui do Vocacional de Artes Visuais da região Centro-Oeste para dar um diário de bordo, né? Já que agora a gente tem as orientações que ocorrem nas terças-feiras a partir das 3 horas. Aliás, fica o link aí para vocês seguirem. Então, aqui também um convite para que vocês possam participar. E essa semana foi bem especial porque a gente teve a participação do nosso articulador, o Deca Madureira, que foi uma ocasião interessante, né? Já que a gente está falando de cultura brasileira, já que a gente está buscando referências para a nossa produção, para as materialidades que a gente vai produzir. Foi muito boa a conversa com o Deca. Ele pôde compartilhar um pouco da experiência dele, um pouco da vivência, das questões também que são urgentes e que aparecem aí no trabalho dele, que foi assim uma contribuição riquíssima para o nosso processo neste momento. A gente está pensando em grupo, né, fazer uma história em quadrinho, né, uma HQ. Então a gente está buscando agora as referências, né, para a criação dessa história, né, começando pelo roteiro, personagem, cenário e tudo mais. E a gente, inicialmente a gente começou uma discussão sobre que tipo de história a gente quer contar, quem são as pessoas dessas histórias, né, que aparecem nessa história, e a partir das referências que a gente tem, né. E é legal que a HQ, né, é uma linguagem que está muito ligada à cultura visual, e a cultura visual tem seus padrões, e a gente discute muito sobre esses padrões, né, que hoje a gente tem questões que são bem urgentes e que vão contestar esses padrões que foram criados dentro das histórias em quadrinhos, dentro dos animes e tudo mais. Então a ideia é, além de fazer uma materialidade, também discutir, colocar esses assuntos, essas questões aí como um feedback, né, como um pano de fundo do que a gente está pensando fazer. E todas as questões aí, algumas questões que estão envolvidas dentro desse processo. Quando a gente pensa como a gente está pensando dentro do folclore brasileiro, né, dentro da história dos indígenas ou dos povos que habitam esse território, né? Aí já vem a discussão do território também. Tem questões como a apropriação cultural, né, que vão estar presentes dentro, e até que ponto isso, quais são os limites, né, para se contar uma história de uma cultura que não necessariamente é a sua, né? E claro que a gente está falando de cultura brasileira, onde a gente tem aí participação, né? Mas onde a gente se reconhece dentro dessa história, né? Então isso é algo que a gente tá discutindo, né? Já que a gente tem um modo de vida que é na cidade, né? E tudo mais, mas a gente está pensando em contar essa história. E dentro da cultura visual, né? Daquilo que a gente vê nas HQs, nos animes que fazem mais sucesso aí, que a gente assiste na TV, também são referências pra gente, né? Então a gente vai discutindo essas questões de roteiro, de história, de personagem, e a partir daí a gente vai criando as nossas referências, né? E são dois tipos de referências que a gente segue: a referência que a gente vai seguir como uma inspiração, e também a referência que a gente vai meio que desviar, né? Então tudo isso pra gente são referências, né? Pra gente pensar algo além da história, né? O que vem depois da história. E, a, e uma questão que é muito, que eu acho que sempre teve presente na arte, né? Que é a responsabilidade do artista sobre o produto que ele cria, né? Quando a gente fala em liberdade de expressão e liberdade de criação, para algumas pessoas a gente está falando também de explorar limites, né? Então, quais são os limites? E às vezes a gente tem essas questões já no começo, né, no início do processo criativo. Até que ponto isso foi uma questão das levantadas, né? Uma das questões levantadas. Até que ponto isso pode
mediar o tipo de criação que vai ser feita, né? É isso também, a gente está discutindo várias coisas, né? É só participando mesmo dos encontros para perceber a complexidade, né? Tudo que a gente está pensando e produzindo. Então é isso, fica aí o convite para que vocês possam, eu vou deixar o link aqui para que vocês consigam acessar esse vocacional, lembrando que embora seja o vocacional da região centro-oeste, a gente tem participantes que não são da região centro-oeste, então se você é de qualquer outra região de São Paulo, você pode participar, mesmo região do Brasil internacional, tanto faz. Não, a gente tem uma questão do limite do território, né, que ele tá, nesse momento ele está expandido. Então, mais pelo interesse, né? Se você tem interesse nessas questões, se tem interesse em pensar o quadrinho, né? Ou mesmo se tem um outro projeto que não é sobre quadrinho, mas tem a ver com essa pesquisa aqui, ou se você quer iniciar uma pesquisa nova também, pode começar no vocacional, a gente começa com a escuta, né? Depois da escuta é que vem as materialidades e as questões aí a serem feitas. E, é claro, trazer as sugestões também. Então é isso, é um convite para que vocês possam integrar a nossa equipe. Então é isso, gente. Até a próxima.